Hoje é dia 20 de abril de 2020. No dia 13 passado, eu gravei a leitura de um texto ruiano intitulado Entre Micróbios e Fagócitos, e hoje gravarei dois pequenos textos, um intitulado O Brasil Não É Isso e outro chamado O que é o Brasil. Como é próprio do Rui, as obras dele apresentam certas características comuns e constantes. Características que são percebidas em quaisquer de seus textos. Lá no texto da semana passada, Entre Micróbios e Fagócitos, nós percebemos que havia uma linha temática que falava de febre, uma primeira linha, uma espécie de canto principal, uma primeira voz, e havia uma segunda voz subjacente àquela. A primeira falava da febre e a segunda apresentava um ponto de vista sobre o contexto político nacional. Nos textos de hoje, isso também acontece. Além dessa característica, eu peço que observem que há aqui uma progressão discursiva muito bem elaborada. E essa progressão discursiva gera coerência argumentativa, coerência discursiva. Os textos precisam disso, não é? Para serem eficientes. O primeiro parágrafo, ele é constituído de perguntas. E essas perguntas apresentam palavras de sentidos universais. O segundo parágrafo, ele também apresenta palavras universais, mas não mais a partir de perguntas, sim a partir de afirmações. Então, o nosso autor começa perguntando se o Brasil e o brasileiro seriam aquilo que está representado na ideia de caboclo construída pelo livro Urupês de Monteiro Lobato. Por que é que o Rui parte desse elemento? Porque o texto anterior dele chama-se A Visão dos Manda-Chuvas. A visão de quê? Do Brasil e dos brasileiros. E o texto A Visão dos Manda-Chuvas foi escrito posteriormente ao texto intitulado A Questão Social e Política no Brasil. Este, sim, parte absolutamente do Jeca Tatu de Monteiro Lobato, o caboclo, né? Dos Urupês. Então, nessa sequência de elementos, nós veremos aqui um Rui defendendo aquilo que ele crê ser o Brasil, partindo inicialmente daquilo que o Brasil não é. Embora essa visão negativa tenha sido construída pelos que ele chama de manda-chuvas. Vamos ao texto então, tentando observar essa riqueza da estética ruiana, lembrando que a palavra caboclo e a ideia de um Brasil negativo, aparecem no texto O Brasil Não É Isso, e lá no segundo texto ele faz um jogo de palavras entre isso, que estava presente no título do primeiro texto, e isto. Notem que nós todos sabemos, isto, isso e aquilo são usados para aproximar
ou distanciar a coisa falada, aquilo de que se fala, de quem fala, do autor, não é? Se eu digo este livro, isto aqui é meu, eu uso isto porque está perto de mim. Se eu digo isso aí é seu, meu ouvinte, eu digo isso porque está aí perto de ti, não é? E se eu disser aquilo está longe tanto de mim que falo, quanto de você que ouve, não é? Então, o Rui vai usar esse elemento para mostrar um Brasil distante e depois um Brasil que é aquele que ele acredita de fato existir. Vamos então aos textos. O Brasil não é isso. Mas, senhores, se é isso o que eles veem, será isto realmente o que nós somos? Não seria o povo brasileiro mais do que esse espécimen do caboclo mais desasnado, que não se sabe ter de pé, nem mesmo se senta, conjunto de todos os estigmas da calçaria e da estupidez, cujo voto se compre com um rolete de fumo, uma andaina de sarjão e uma vez de aguardente? Não valerá realmente mais o povo brasileiro do que os conventilhos de advogados administrativos, as quadrilhas de corretores políticos e vendilhões parlamentares, por cujas mãos corre barateada a representação da sua soberania? Deverão, com efeito, as outras nações, a cujo grande conselho comparecemos, medir o nosso valor pelo dessa troça de escaladores do poder que julgam ter conquistado com a submissão de todos, porque num lance de roleta viciada empalmaram a sorte e varreram a mesa? Não. Não se engane o estrangeiro. Não nos enganemos nós mesmos. Não. O Brasil não é isso. Não. O Brasil não é o sócio de clube de jogo e de pândega dos vivedores que se apoderaram da sua fortuna e o querem tratar como a libertinagem trata as companheiras momentâneas da sua luxúria. Não. O Brasil não é esse ajuntamento coletivo de criaturas taradas sobre que possa correr sem a menor impressão o sopro das aspirações que nesta hora agitam a humanidade toda. Não. O Brasil não é essa nacionalidade fria, deliquescente, cadaverizada, que receba na testa, sem estremecer, o carimbo de uma camarilha, como a Messalina recebe no braço a tatuagem do amante, ou o calceta no dorso a flor-de-lis do verdugo. Não, o Brasil não aceita a cova que lhe estão cavando os cavadores do tesouro, a cova onde o acabariam de roer até os ossos os tatus canastras da politicalha. Nada, nada disso é o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil não é isso, é isto. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta Assembleia. O Brasil é este comício imenso de almas livres. Não são os comensais do erário, não são as ratazanas do tesouro.
não são os mercadores do parlamento, não são as sanguessugas da riqueza pública, não são os falsificadores de eleições, não são os compradores de jornais, não são os corruptores do sistema republicano, não são os oligarcas estaduais, não são os ministros da tarraxa, não são os presidentes de palha, não são os publicistas de aluguer, não são os estadistas de impostura, não são os diplomatas de marca estrangeira, são as células ativas da vida nacional. É a multidão que não adula, não teme, não corre, não recua, não deserta, não se vende. Não é a massa inconsciente que oscila da servidão à desordem, mas a coesão orgânica das unidades pensantes, o oceano das consciências, a mole das vagas humanas, onde a providência acumula reservas inesgotáveis de calor, de força e de luz para a renovação das nossas energias. É o povo num desses movimentos seus em que se descobre toda a sua majestade.